Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. O universo da DC Comics está alguns anos atrás da maior concorrente dela, que é a Marvel, após o fracasso do Superman, o Retorno e do fim da trilogia do The Dark Knight do Christopher Nolan. O pontapé inicial foi com Man of Steel, depois seguido pelo Batman vs Superman. Os dois filmes não foram extremamente bem recebidos, dividiram opiniões, mas conseguiram dar início para esse universo cinematográfico da DC Comics, que agora tem a primeira obra sem esses grandes heróis, que é o Esquadrão Suicida. A DC deixou um pouco a visão do Zack Snyder de lado e conseguiu, nesse, um filme mais balanceado e um pouquinho mais carismático e com um pouquinho mais de alma do que os filmes anteriores. Em um mundo pós-Superman, onde os meta-humanos são cada vez mais comuns, o governo americano decide, representado pela Amanda Waller, montar uma equipe de criminosos superpoderosos para defender os Estados Unidos quando necessário. Nasce assim o Esquadrão Suicida. Amanda Waller é uma personagem muito poderosa e aparentemente muito influente. Ela tem vantagem sobre todo mundo. Todos que têm alguma coisa contra ela também têm alguma coisa contra a pessoa, então ela consegue manter essa influência durante o filme e consegue moldar para o que ela quer que aconteça. A apresentação dos personagens foi muito bem feita, mesclando flashbacks, e conseguiram mostrar de forma objetiva um pouquinho da personalidade e um pouquinho das habilidades de cada um dos personagens. Não aprofundou muito, os personagens são bem bidimensionais, com exceção de três que para mim foram um pouquinho mais bem desenvolvidos, que foi a Harley Quinn, o Pistoleiro e o El Diablo, que o enredo deu um pouquinho mais de chance, o roteiro deu um pouquinho mais de chance de se desenvolver. O roteiro não poderia ser mais simples, são vilões que se reúnem para lutar contra um vilão maior, em nome dos Estados Unidos. E isso eu não considero um ponto ruim, não é esse o ponto negativo do filme, porque deu a sensação que estava assistindo um desenho animado, lendo uma história em quadrinhos ou lendo um livro, que é uma história que não é muito complexa e que não tem aquelas várias tramas que se intercalam e etc. A história é muito linear, apesar dos flashbacks serem mal encaixados no filme, mas eu acho que essa simplicidade trouxe um ponto positivo para o filme que a gente não estava vendo ainda nos filmes da DC Comics. E não se trata tanto de derrotar o vilão quanto a jornada para derrotar esse vilão e as interações nesse meio do caminho. Porém, o vilão é um dos piores de todos os tempos, parece um vilão do Caça-Fantasmas, e quando eu falo isso é sério. Quem não assistiu essa comédia clássica, assista, porque o vilão é exatamente o mesmo, é incrível até as semelhanças. As atuações do filme como um todo estão muito boas, a Harley Quinn está perfeita, a Margot Robbie roubou a cena como a Harley Quinn, ela encaixou muito bem no papel, desde que ela foi anunciada, eu já falei que foi um dos melhores castings aí da história. O Will Smith como pistoleiro convence, eu sempre acreditei que ele ia fazer um bom papel. O Jai Courtney, que jamais tinha me convencido em nada, nesse filme está relativamente bom como Capitão Boomerang, ele diverte em alguns momentos. E a Amanda Waller, interpretada pela Viola Davis, também está muito boa, ela tem um pulso firme, ela que toca a trama. O Rick Flag, interpretado pelo Joel Kinnaman, também tem momentos muito bons de tensão com o Deadshot, e eles têm um atrito muito grande durante o filme todo. A direção do David Ayer até é boa, apesar de não fluir muito bem em alguns momentos, que também é responsabilidade da edição. As músicas, conforme eu falei, são incríveis e muito bem espalhadas. A gente tem Eminem, Kanye West, Queen, Rolling Stones e muitos outros. E eu acho que essa trilha sonora tem tudo para rivalizar com a Awesome Mixtape Volume 1 do Guardiões da Galáxia. Algumas coisas, porém, me incomodaram um pouco no filme. Em primeiro lugar, a ação nunca é de encher os olhos. A ação sempre é muito escura, a ambientação do filme como um todo, no segundo e no terceiro ato, é muito escuro. E os inimigos são muito fraquinhos, são aqueles vilões secundários que o vilão cria vários outros vilões, e eles são muito fáceis de destruir. E às vezes fica muito difícil distinguir o que está acontecendo na batalha, a concepção das cenas foi fraca, às vezes o take é estranho, a filmagem é muito de perto ou muito de longe, é difícil, a geografia da cena não é muito boa, e é difícil a gente como espectador se localizar e saber onde cada pessoa está. E os efeitos especiais não convencem em muitos momentos, eu não sei se é porque o filme teve um orçamento mais baixo, ou se foram regravações que não deu muito tempo de trabalhar em cima, mas em diversos momentos os efeitos especiais são bem fracos, principalmente com os dois vilões, que são os piores vilões aí quase de filmes de super-herói. Se eles não são os piores, eles são os mais genéricos. Principalmente o irmão, que parece um Destroyer do filme Thor, com uma cara humana e esquisita. Então eu acho que os vilões não encaixam no filme. Seria muito mais legal se o principal antagonista do filme fosse o Coringa e eles tivessem alguma relação. Primeiro que daria para ter explorado muito melhor a relação do Coringa com a Harley Quinn e com os outros personagens. Por fim, eu ainda não sei o que pensar a respeito do Coringa do Jared Leto. Ele me agradou nas cenas que ele estava, em alguns momentos ficou meio estranho, mas eu gostei da performance dele no geral. Ele tirou um pouquinho de cada um dos outros Coringas,
mas criou uma identidade própria. Eu acho injusto comparar ele com os outros, porque o tempo de tela dele é muito menor. Então eu acho que muitas pessoas vão gostar do Coringa, mas eu acho que vai dividir opiniões. Eu particularmente achei que poderia ter um pouco mais de foco. Conforme eu disse, eu ainda acho que ele deveria ter sido o vilão principal, mas eu também gostei do fato deles terem guardado mais o Coringa pro filme solo do Batman, que eu acho que a melhor ideia é ele ser o antagonista do Batman e não do Esquadrão Suicida. Mas eu acho que na história do filme teria encaixado melhor, primeiro que não precisaria daqueles dois vilões ridículos que o filme teve. Portanto, para mim, Esquadrão Suicida é um filme divertido que cumpriu a função de aprofundar mais ainda o universo cinematográfico da DC, incluindo vários novos elementos na trama, e certamente foi um passo à frente para um universo mais coeso e mais bem integrado, porque eles jogaram tem várias cameos, tem cena pós-crédito, coisa que eles falaram que não iam fazer nesse universo da DC, e conseguiram também introduzir a magia muito cedo, que eu acho que é legal, porque vários personagens utilizam magia, então eu acho que eles abriram uma gama muito grande de opções para os próximos filmes. O filme não é perfeito, longe disso, na verdade dá até para se debater que é um filme ruim. Eu não discordo de quem fala que o filme é ruim, também não discordo de quem fala que o filme é muito bom, porque tudo depende da visão e de quanto a pessoa aproveitou no cinema. Para mim é muito importante se divertir no cinema e foi isso que aconteceu comigo. Eu notei todos os defeitos narrativos, a falta de desenvolvimento de personagem, a falta de vários elementos, a edição que é fraca, os efeitos especiais que às vezes são ruins e os vilões, conforme eu falei, que são fracos, mas no final das contas o filme diverte bastante, tanto com as músicas, quanto com o tom mais leve, quanto com o humor bem colocado às vezes mal colocado, mas no geral o filme me divertiu bastante, além de corrigir alguns dos defeitos dos filmes anteriores. Então por isso eu dou para Esquadrão Suicida 3,5 estrelas. Eu assisti o filme com a minha namorada, que adorou o filme, gostou bastante da Arlequina também. E eu concordo, eu acho que a Margot Robbie roubou o filme, juntamente com o Will Smith. Eles são de longe, conforme eu falei, o destaque. Eu fiquei animado para uma possível sequência, se eles conseguirem manter esse grupo e conseguir desenvolver mais ainda a relação entre esses personagens. E vocês já assistiram Esquadrão Suicida? Digam o que vocês acharam. Vocês acham que o filme foi bom, que o filme foi ruim, que as críticas são merecidas ou que os críticos não sabem do que estão falando? Provavelmente aí mais pro final da semana eu vou lançar um vídeo com mais spoilers e com alguns defeitos mais aprofundados que eu vi sobre o filme. Mas mesmo assim, curtam o vídeo, assinem o canal que ajuda bastante. Valeu e nos vemos em breve.